Olá, meus amados, queridos irmãos, graça e paz, muito bom dia para você. Estamos juntos e aqui juntos com a nossa porção diária da palavra. Hoje vamos seguindo na nossa leitura, vamos seguindo com a mensagem do encorajamento, fortalecimento, advertência, auxílio para nós em todas as áreas da nossa vida. E assim então, quero compartilhar com você Joel, capítulo 1, seguindo aqui o verso 13 e o verso 14. A palavra de Deus diz: sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e plantei. Ministros do altar lamentem. Ministros do meu Deus venham e passem a noite vestidos de panos de saco, porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúna os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Amém. Aqui está um chamado do profeta Joel de arrependimento ou ao arrependimento. Era necessário que houvesse ali, então, uma mudança de atitude. A situação que envolveria crise, situações difíceis que teriam que enfrentar, e no meio de tudo isso, as dificuldades, a perda das colheitas, a questão da estiagem, a falta da chuva, consequência em colheitas que foram totalmente queimadas, destruídas. Então, uma situação caótica, um enfrentamento de uma dificuldade. E é nesse contexto que então há um chamado, há um apelo, para que pudesse se voltar para o Senhor. Nós vamos encontrar aqui um apelo, primeiro, aos sacerdotes, aos ministros, para que pudesse, a partir deles, acontecer uma mudança de posicionamento, para que houvesse, de fato, um quebrantamento diante do Senhor. Aqui nós vamos encontrar para que eles estivessem vestidos de pano de saco, para que pudessem lamentar, prantear, chorar. Então, roupas adequadas. E aqui nós devemos considerar não uma questão de roupa de fato, que literal, mas um coração quebrantado, um coração contrito, um coração prostrado diante do Senhor. Então, nós somos chamados para essa realidade, e é necessário estarmos assim diante do Senhor. O arrependimento mostra aquilo que está no nosso coração, na nossa mente. Então, o arrependimento sincero, a mudança de atitude, a mudança, quando a gente fala às vezes sobre arrependimento, a palavra do grego como mudança de mente, mas ela é muito mais, porque muda a mente, muda o coração e muda a prática, ou seja, a ação. A comprovação de que houve arrependimento é que a pessoa não vai seguir na mesma direção de uma vida errada, equivocada. Eu me arrependi, mudança de vida. Quando Zaqueu se arrependeu lá diante de Jesus, logo ele mostrou na prática o seu arrependimento. Quando o ladrão da cruz se arrependeu, logo ele apresenta a Jesus, pela sua fala, o seu arrependimento. Então, poderia citar muitos outros exemplos que nós temos na palavra de Deus. Assim, então, o profeta Joel está convocando, para que houvesse ali uma mobilização de oração, de quebrantamento, de contrição, não apenas a partir dos sacerdotes e ministros do Senhor, mas ele vai anunciar para que houvesse a proclamação de um santo jejum, para que o povo de Deus pudesse se voltar de fato para a oração em favor de toda a nação, de todo o povo de Deus. Talvez alguém pudesse dizer: mas quem está errado são eles. Eu não estou praticando, não estou fazendo isso. Quem está com a vida toda errada são aqueles. E às vezes, tentando se eximir da responsabilidade. Mas nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o povo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Então essa é
a realidade, nós como corpo de Cristo, e ali naquele contexto, o povo eleito, o povo de Deus, e eles estão sendo chamados para uma mobilização de oração, para se quebrantar, para se prostrar, para de fato chorar diante do Senhor. E assim então, quando nós podemos pensar nisso, né? Nessa realidade, hoje nós vemos que muitas vezes a pessoa pede oração. Ora por mim, ora pela minha vida, ora pela minha família, ora pelos meus filhos, ora pelo meu trabalho, ora por alguém que está doente da minha família, e aí vai apresentando inúmeros pedidos. E a pergunta é, será que essa pessoa também se mobiliza para orar? Ela se mobiliza para orar em favor de outros? Se coloca nessa posição de fato como intercessor? E aí eu posso dizer, muitas vezes, no culto de oração, a pessoa acha que é monótono, acha que é cansativo, acha que, eu posso orar no meu quarto, lá na minha casa. A vigília de oração, e a pessoa nunca aparece. Culto de oração, de organização, que a igreja tem diversas organizações, a pessoa não aparece. Mas está sempre pedindo, ora por mim, ora por alguém. E aí, sempre pedindo, mas aqui está dizendo que o povo de Deus precisava se mobilizar para orar, para se arrepender, para pedir ao Senhor misericórdia, clamar ao Senhor para que pudesse amenizar o sofrimento, amenizar a dor, amenizar o castigo. E aí então, olha que o profeta Joel está anunciando coisas que ocorreriam muito à frente. Lamentavelmente, nós podemos hoje dizer, por uma visão já do ocorrido, que depois de mais de 100 anos, mais de 150 anos, eles não foram obedientes, eles não se voltaram para o Senhor, eles não se ajustaram com o Senhor, e o cativeiro foi o resultado. Então, que eu e você, nós não sejamos levados a situações, muitas vezes, corretivas, extremas da parte de Deus, mas que nós tenhamos a condição de nos voltar para Ele. Tenhamos a condição, de fato, de demonstrar a sinceridade do nosso coração. Então, pense nisso, reflita sobre isso. Que Deus abençoe você e junto a você toda a sua casa. O Senhor deseja e quer nos abençoar. A vontade do Senhor para mim e para você é boa, é perfeita e agradável. Deus tem o melhor para todos nós, sempre. Basta crermos, confiarmos, nos voltarmos para Ele. Então, que o Senhor seja conosco neste dia. Eu quero convidar você para orar. Talvez você tenha motivos específicos de oração, seja por você, seja por um amigo do trabalho, seja por alguém da sua família, da sua casa, por uma razão específica. Quero convidar você para colocar diante do Senhor e juntos nós vamos orar. Vamos então juntos? Senhor Deus, nosso eterno Pai, Deus de misericórdia, de graça, de bondade, de amor, obrigado, Deus, pelo dia de hoje, pelo descanso da noite que tivemos, a expectativa de novo dia. Ó Deus, que o Senhor seja conosco em tudo que fizermos, os lugares que passarmos, as pessoas que nós encontrarmos, as decisões que teremos que tomar nesse dia. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor sabedoria, discernimento espiritual. Que da mesma forma, Deus, nós desejamos, ó Deus, demonstrar o nosso temor, a nossa reverência, ó Deus, a nossa submissão, o nosso quebrantamento. Ó Deus, nós queremos nos prostrar verdadeiramente diante do Senhor, que merece toda honra e toda glória, e todo louvor, e toda adoração, e toda gratidão. Eu te peço, Deus, abençoe os meus irmãos, teu povo nesse dia. Responda a oração de cada um, Senhor. Que o Senhor esteja agindo, ó Deus, e suprindo necessidades. Assim, ó Deus, sabemos que o Senhor é aquele que é a fonte de todas as bênçãos. E assim cremos, e assim confiamos, e assim esperamos.
Nós, ó Deus, oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Um abraço para você. Que você tenha um dia de paz. E até amanhã, se Deus permitir.